Graça e paz do Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Hoje nós vamos aqui iniciar o capítulo 12 de Hebreus, versículo 1 até o versículo 3, para falar que Cristo é o nosso maior exemplo. Verso 4 até o verso de número 13, vai falar a respeito que as provas revelam o amor de Deus. É nas provas que nós revelamos o nosso amor a Deus. E também, verso 14 até o verso 17, vai falar a respeito que ele exorta nós a ter paz e sinceridade. Um cristão deve ter isso. Verso 18 até o verso 29, vai falar a respeito da diferença entre Sinai e Sião. Bom, vamos para a palavra de Deus, diz assim a palavra de Deus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência e a carreira que nos está a proposta. Em primeiro lugar, nós vimos aqui que os cristãos, os santos, chamados ali do Antigo Testamento, que esperavam com ânsia, ele está falando aqui do verso do capítulo anterior, que é o 11, a promessa vindoura, que é o Senhor Jesus Cristo, e que ele faria na cruz para redimir a humanidade. Podemos fazer só quando entendemos que tudo que tem que acontecer na cruz, e a cruz deve ser sempre o objeto da nossa fé, o qual, então, dá liberdade de ação a Deus para operar dentro das nossas vidas. O único peso que Deus ele nos permite, ele quer que nós estejamos é o curso dessa carreira, que torna a carregar a cruz e fazer-o fielmente. Então, capítulo 11 mostra o quão aqueles homens, mulheres, eles lutaram pela sua fé. Eles olhando uma promessa superior àquela que eles estavam. Hoje também, nós também fazemos isso. Hoje nós estamos vendo algo muito melhor. Então, ele estava rodeado e eles testemunharam aquilo que Deus era na vida deles. Hoje também nós devemos pegar esse exemplo que é Cristo também, para que a gente possa viver isso também. Verso 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à mão direita do trono de Deus. Hoje é interessante que nós temos olhado muito para os escândalos. Nós temos olhado muito hoje pela frieza espiritual, pelos estrelismos que nós vimos hoje no meio evangélico. Mas por isso que a gente cai, por isso que a gente esfria, por isso que a gente desanima, por isso, porque a gente tem olhado para escândalo. Mas a Bíblia está olhando aqui, nós devemos olhar para Jesus. O nosso olhar deve ser para aquele que é exemplo, para aquele que é o maior exemplo que pisou nessa terra. O nosso compromisso não é com aqueles que caem. O nosso compromisso é com Jesus. Jesus não cai. Eu caio, você cai, eu escandalizo, você escandaliza, mas Jesus não. O nosso foco tem mudado. Por isso que nós temos esfriado, por isso que nós temos feito uma vida espiritual, a nossa vida com Deus às vezes tem sido um fardo, porque a Bíblia diz que Ele é o Deus que alivia nós, quando nós olhamos para Ele. Lá em Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e encontrarei descanso para a vossa alma. Olha para você ver. E ele diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por isso nós devemos olhar para Jesus. Verso 3. Considerai, pois, aquele que sofreu. Considerai, pois, aquele, que sofreu das contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais e desfalecendo os vossos ânimos. Ele está falando, Jesus, ele sofreu contradição. Jesus, ele sofreu por causa dos pecadores, contradição, crítica, muitas vezes, mas Jesus não ficou desfalecido. O grande problema nosso é que nós ficamos desfalecidos. O grande problema nosso é que nós perdemos o ânimo, porque aqueles que estão em pecado, eles vão tentar parar a gente, e às vezes conseguem parar a gente. Mas aqui eu quero te mostrar que verso 1 até o verso que eu li aqui, Jesus é o maior exemplo nosso e que nós possamos viver isso. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por tudo. Continua conosco, trabalhando na nossa vida e que nós possamos estar firme naquilo que o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus. Até lá, em nome de Jesus.